Posso ver se eu testar a minha memória, ver se eu ainda lembro de nome de algumas pessoas aqui. Eu acho que eu vi alguém dizendo que o nome é Maria José, deve ser a irmã aqui. Deixa eu ver se eu me lembro quem é o Lorival. É ele lá. Deusimar é a irmã ali. Deixa eu ver, Adriana, é você? E aí, eu me esqueci dos demais. Meus queridos, Maria da Conceição, a irmãzinha. Eu sei que você estava lembrando. Então, meus amados, na apresentação eu não me apresentei, né? Vocês também nem perceberam, eu achei que foi bom. Então, assim, o meu nome é Manuel dos Santos. As pessoas costumeiramente não me chamam por Manuel. Na minha rua, se chamar, perguntar assim: ei, onde é a casa do Manuel aqui? Aí as pessoas vão indicar outra região, não indicam a minha, mas se perguntar assim: ei, onde é a casa do irmão filho? Ah, sim, né? Aí todo mundo indica, é ali. Então eu sou casado com aquela linda mulher ali, a mulher mais linda que Deus já fez. Eu tenho 4 filhos, né? São 2 casais. O meu filho mais velho, ele é o ancião da igreja lá de Miguel Alves. A minha filha mais velha, ela é diretora de música, é secretária. A minha filha mais nova faz parte do Ministério Infantil, professora, né, das crianças. E o meu filho mais novo, ele faz parte do Ministério da Sonoplastia, né? A minha esposa é diaconisa e eu sou diretor de escola sabatina. Então nós temos uma família toda envolvida na obra para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Uma vez eu viajando para fazer uma visita, dar um estudo, era só eu que era cristão, e eu fazia uma oração na garupa da moto do amigo que me levava e orava ao Senhor. Meu Deus, eu queria tanto que minha família fosse envolvida. Interessante que nesse período meu filho mais novo nem nascido ainda era. E hoje, quando eu vejo todos envolvidos, eu vejo a mão de Deus. Então, ore para que também a sua família também seja uma família 100% envolvida na obra do Senhor. Amém? E eu, além de hoje ser o coordenador de escola sabatina da igreja Miguel Alves, também sou um pregador itinerante. O que é isso? Pregador itinerante. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, assim, ó. Eu tenho visitado várias igrejas, tenho muitos convites de outras igrejas aqui no Piauí, no estado do Maranhão, para que eu venha cumprir um compromisso que eu fiz com Deus quando um dia eu falava com Deus em meio de desespero até, né? Eu fiz um compromisso com Deus e esse compromisso eu quero honrá-lo, né? E esse compromisso é pregando o Evangelho aonde for necessário, aonde as pessoas necessitar da minha presença, ok? E fiquei sabendo desta igreja, né? Massaranduba, eu nem sabia se tinha esse povoado, né? Eu já conheci outros povoados ali na outra região, um período distante aí, por volta de 2004, o microfone não quis mais, ele está com um probleminha aqui, né? Então eu já fui ministrador, eu fui professor de teologia popular. Aí eu vou fazer uma surpresa aqui para vocês. Eu não tenho estudo. Como é que uma pessoa que não tem estudo pode ser professor, hein? Vocês sabem o que é o 4º ano do ensino do interiorzinho? Alfabetização, 1º, 2º, 3º, 4º. Eu não completei o 4º ano, viu, irmãos? 4ª sériezinha lá, né? Não, 4ª sériezinha, eu não tenho estudo. Contudo, eu fui professor de teologia de uma formação popular. Como é que isso pode acontecer? Na época, eu passei 2 anos e 6 meses ministrando um curso aqui no Centro Comunitário da Gamileira da Irmã Zinaide, aqui para cá, né? Gamileira da Zinaide, essa região para cá. E ali, muitas pessoas, ali da região da localidade de Buenos Aires, que era bem próximo, Flores, do outro lado, Baixinha, Lagoinha, me esqueci aqui lá de Capão, município de Lago Alegre, do outro lado do rio, né? Ali da barragem. Então nós tínhamos 96 alunos na época, e Deus me deu
Claro, eu era católico nesse período, mas Deus me deu naquele período ali uma oportunidade para que o Evangelho fosse pregado de uma outra forma, né? Hoje a gente tem amigos espalhados por aí e eu anseio alcançá-los com essa mensagem que Deus me deu, porque Deus me deu ela agora para que ela fosse revelada. Amém? E nesta manhã, aqui nesta localidade tão especial, eu queria compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, um assunto bem especial. Mateus capítulo 10, na verdade capítulo 9, nós iremos entrar no capítulo 10, mas Mateus capítulo 9, vendo o tamanho, a extensão territorial do nosso município, vendo o tamanho da necessidade que o nosso município, o nosso interior necessita de homens e mulheres que se doem para a mensagem, Deus nos fala nesta manhã com estas palavras. Você já abriu a Bíblia, né? Então faça assim, abra agora o seu coração, feche os olhos para falar com o Senhor. Pai que estás nos céus, a tua carta de amor está em nossas mãos. Queremos que o Senhor transfira para o nosso coração, para a nossa mente, e que possamos ser responsáveis pela mesma e que possamos distribuí-las aonde necessário for. Nos abençoe, Senhor, com a tua voz, com a tua fala, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, capítulo 9, o versículo 37 e também o 38. Versículos 37 e também o 38. Diz o versículo 37: E então se dirigiu a seus discípulos. Quem se dirigiu? Jesus, é claro. E ele disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Amém. Jesus, vendo naquele período a extensão territorial, global, em que se envolvia a humanidade, e Jesus olhou para um número resumido, um grupinho pequeno de discípulos, de apóstolos que estava à disposição de Deus. E é como que Jesus dissesse assim: olha, está pouco o número de pessoas, é necessário que o grupo aumente, mas para que o grupo aumente, Jesus disse uma coisa: era necessário uma oração, era necessário vigiar, era necessário rogar a Deus para crescer o número de trabalhadores. E às vezes, queridos, os trabalhadores na obra do Senhor são poucos, e nós estamos sendo um dos poucos, e às vezes nós estamos sendo omissos, em vez de buscar a Deus, de buscar em jejum, em oração, em vez de buscar em consagração a Deus, e sair do nosso conforto, da nossa casa, e ir para o campo, atrás desses trabalhadores, nós ficamos lamentando. Não é? É assim que a gente faz? Jesus disse, não lamente, ele disse, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero dizer para você, talvez nesse momento a nossa presença seja fruto da sua oração. Eu não sei se talvez você que saiu de um monumento bem grande, assim como eu saí de grandes catedrais, eu não sei se você ao chegar aqui você viu um grupo pequeno, talvez ao chegar em casa, talvez você fez uma oração: Senhor, mas da onde eu saí era um número grande, e agora eu me encontro com 5 pessoas, Senhor, o que fazer? Eu saio ou a gente continua? Não sei se você já se encontrou com essas expressões dentro da sua cabeça. E se você não se encontrou, talvez você se encontrou mais ou menos assim: Senhor, vamos abrir portas que esse povoado, que essa comunidade, que essas pessoas compreendam e aceitem assim como eu aceitei. Talvez você tenha orado dessa forma. Eu não sei como foi a sua oração, não sei qual foi a forma. Eu sei a forma que Deus indicou para que a gente orasse, para que os trabalhadores aumentassem, pois a seara, ela é muito grande. No ano de 2006, a mensagem a cidade de Miguel Alves ela foi contemplada com uma mensagem da palavra do Senhor. Em 2005 eu tinha resolvido, eu e Deus,
eu tinha resolvido então estudar a Bíblia. E eu estava estudando a Bíblia e eu orava, e meio, eu não sei o que eu era uma pessoa mista. Uma hora eu achava que a mensagem da Testemunha de Jeová era a principal, porque eles me faziam visita às quarta-feiras. Outra hora eu imaginava que a mensagem da Assembleia de Deus era a principal, porque eu tinha contato com meus primos e eu era bombardeado com muitas mensagens de doutrinas diferentes. Uma outra hora eu imaginava que a mensagem da Igreja Batista, na qual eu tenho muitos amigos, era a principal. E então eu comecei a fazer votos com Deus, falar com Deus: Senhor, agora eu tenho que descobrir, porque muitas falácias diferentes, eu assistia culto de um e eu via programas de rádio de outro, e agora o que fazer? Resolvi então estudar a Bíblia. No dia 2 de novembro daquele ano, 2005, por volta das 5 horas da tarde, eu disse para o Senhor: agora eu compreendi o que o Senhor quer e agora eu estou me entregando a Ti. Naquele dia foi o dia da minha convenção, só eu e Deus. Naquele momento a minha esposa tinha ido pegar água, nós não tínhamos água encanada na nossa casa, a gente bebia de favor dos poços, dos vizinhos, e quando ela chegou, antes dela tirar a lata da cabeça, eu disse assim: eu tenho uma novidade para você. Na verdade, irmãos, eu disse o dia 2, mas foi o dia 1º. Dia 2 é o dia do tradicional acende velas nos cemitérios, né? E a gente estava se preparando para ir para o povoado no interior para acender velas, e eu disse para ela assim: olha, nós não vamos acender velas amanhã, porque as velas aqui a gente vai acender aqui agora em casa, quando nessa época nós não tínhamos energia em casa, nem me lembro. Eu disse: quando a energia terminar, e a gente aproveita e acende até que a energia chegue. Ela não entendeu, e então eu disse para ela: a partir de agora eu sou servo de Deus. Então ela recebeu assim uma surpresa, meio que não gostou, pois nós éramos pessoas bem influentes dentro do catolicismo, né? Eu já falei para vocês no início da escola sabatina, eu fui um dos principais representantes da Arquidiocese de Teresina na paróquia de Miguel Alves. A hora, naquele período que o padre dizia assim, eu tinha autoridade para dizer não, e se eu dissesse não, as coisas não aconteciam. Então se o padre dissesse não, e se a minha comissão, nós éramos 3 pessoas, dissesse sim, era o sim que estava prevalecendo ali. Então a gente tinha uma influência bastante grande. A gente tinha programas de rádio representando a igreja, a instituição naquele período. E então agora, para confrontar com uma mensagem, sair de um lugar e ir para outro sem saber para onde ir. Interessante, irmãos, naquele período a Igreja Adventista do Sétimo Dia eu nem sabia se existia. Eu sabia sim, porque há alguns anos atrás meu irmão falava que tinha uma igreja lá em Coelho Neto que não trabalhava no sábado, mas ele não me dizia se era Adventista do Sétimo Dia, não me importava. Para mim, naquele momento, era o voto meu e Deus. Eu estava saindo de uma instituição para servir um Deus que tinha falado comigo através da Bíblia. Em 2006, nós fomos abençoados com uma programação. Os missionários que vieram de Caucaia e também de Fortaleza, no Ceará, fizeram uma grande programação naquele bairro em que nós residimos. E ali nós fomos batizados no dia 24 de novembro daquele ano 2006, onde 24 pessoas foram batizadas. E dessas 24 pessoas que foram batizadas, 3 foram à minha casa. Eu, a minha esposa e meu filho mais velho. Então, queridos, daquele período para cá, eu comecei a entender o que é a igreja. Só lembrando que antes que isso acontecesse, a igreja tinha 2 membros. A igreja adventista na cidade de Miguel Alves, naquele período, tinha 2 membros. Mas não congregava em lugar nenhum, porque não tinha um local para congregar. E aí nós abraçamos essa mensagem, pois essa mensagem ela veio do Senhor. Nós estudamos profundamente, nós reunimos nas casas, com todas as dificuldades, e nós orávamos. E então, em uma dessas viagens que a gente fazia, fazendo visita no interior, eu orava, eu pedia ao Senhor que o meu filho ele fosse um porta-voz do Senhor aqui na terra, na nossa cidade, e que a minha família toda viesse, então, a compreender que fossem todos missionários. Sabe por quê? Porque com base nesse versículo, a seara é muito grande, irmãos. A seara é muito grande, a necessidade de levar esse conhecimento para o nosso município é muito grande, e são poucas as pessoas que estão dispostas. Mas contudo, com essas palavras, eu quero parabenizar vocês aqui, deste povoado que congrego aqui. Porque as nossas orações, naquele período em 2006, foram atendidas por Deus, eu não sei quando.
Mais tarde surgiu uma igreja, uma pequena igreja ali no povoado Genipapeiro, fruto das nossas orações. Surgiu um pequeno grupo ali no povoado Recanto, fruto das nossas orações. Surgiu um pequeno grupo ali no povoado Gatos, fruto das nossas orações e do trabalho que o Senhor tem determinado que a gente venha fazer. E aí mais tarde surgiu um pequeno grupo também, fruto das nossas orações, embora que ações de outras pessoas estão agora envolvidas ali no povoado Fim do Rastro. E agora a gente ficou feliz que aqui na região extrema do nosso município tem uma pequena igreja que vai levar uma mensagem que vai fazer com que um grande número de pessoas aqui sejam salvas. Amém? Amém. Então, queridos, mas para que isso aconteça, necessário é que nós possamos meditar no versículo 38, que a gente rogue ao Senhor, que a gente tenha cuidado com as almas que estão perdidas, assim como as outras pessoas tiveram esse cuidado conosco, nós também um dia nós estávamos perdidos. Amém? Amém. Então, o Senhor viu a seara madura e os trabalhadores eram pouco. Madura porque quando o produto está maduro, está sendo no ponto de fazer uma colheita. Ou seja, o Senhor Jesus vê a humanidade como uma seara que está a ponto de ser colhida para o reino dos céus, mas que ainda não foi doutrinada verdadeiramente como seria para ser doutrinado. Por quê? Porque as pessoas ainda não se doaram. Então os trabalhadores devem ser pedido a Deus por nós, assim como ele disse, vocês têm que pedir a Deus. Querido, se você não se acha suficiente para você evangelizar toda essa região, é necessário que você faça alguma coisa, sabe? E tudo que nós podemos fazer só sai bem feito, só tem um resultado positivo sair dos nossos joelhos, que não venha sair da nossa mente, dos nossos pés, mas que venha sair dos nossos joelhos, dobrado em oração perante ao Senhor nosso Deus. Então, os trabalhadores eles devem ser chamados pelo Senhor. E quando nós abrimos a Bíblia lá no livro de Mateus, nós já estamos, na verdade, no capítulo 9, vamos só para uma folha, vire na outra folha, no capítulo 10, talvez em uma Bíblia que você tenha seja na mesma página, não sei. E veja só, porque muitos trabalhadores, irmãos, têm surgido por aí sem ter sido enviado nem capacitado. Sabe, muitas pessoas têm se apresentado como obreiros, sendo que não são obreiros enviados por Deus. Não estou dizendo que esse seja o caso, mas infelizmente o nosso interior está sendo contaminado por isso. A nossa cidade está sendo contaminada. Está surgindo grupos e mais grupos em todos os lugares. Só para você ter uma ideia, na nossa cidade, no nosso interior, grupos estão competindo com bares. Bares estão sendo abertos em todos os lugares, e grupos religiosos também. E todos dizendo que tem uma mensagem. E agora, onde descobrir que a mensagem ela é enviada de Deus? No capítulo 10, ainda do livro de Mateus, no versículo 1, diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. E aí Jesus menciona-os pelo nome. Então Jesus primeiro, para que um missionário seja enviado, precisa que seja chamado por Deus. Sabe, isso é uma das primeiras características do discípulo, daquele que semeia e daquele também que colhe. É o chamado. Talvez, irmão, você tenha sido chamado há muito tempo, mas talvez você tenha resistido ao chamado de Deus. Sabe, isso é muito perigoso, isso é muito arriscado. Quando a gente é chamado, a gente reconhece que está sendo chamado, mas a gente está colocando uma resistência. Agora não, mais tarde, o grupo em que eu congrego é um grupo de muita amizade. Nós fizemos um evangelismo ali no povoado Gatos. Lá nós conhecemos uma família, na verdade já conhecia, de uma outra denominação. E nas orações eles choraram. E eles disseram, não existe uma outra mensagem pura, santa e verdadeira como a mensagem de vocês adventistas. Eu disse, você tem certeza? O casal disse, tenho certeza que essa é a mensagem, essa é a palavra de Deus.
Você tem certeza que essa é a palavra de Deus? Foi a minha pergunta. E sim, tenho certeza. Eu digo, pois se você tem certeza que essa é a mensagem genuína, que essa é a palavra de Deus, também você tem que ter certeza de que aonde você está, ela não é uma palavra completa. E eles concordaram que sim. E eu perguntei assim, e agora? Por que te demora? O que está faltando para você sair do erro e vir para cá? E a mensagem, a palavra que ele disse para mim foi: aonde eu estou, eu tenho muita influência, eu tenho muitos amigos, eu não posso deixar meus amigos. Queridos, tem muitas pessoas deixando o caminho cristão, deixando o caminho certo para seguir o caminho dos amigos. É assim que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para nós sermos os seus representantes. Ele nos chamou para nós sermos semeadores e ao mesmo tempo cuidadores de uma semente. E deixa que a colheita ele faz. Segundo ponto. Os trabalhadores devem ser capacitados. E nesse mesmo versículo, Jesus fez uma capacitação. Precisamos passar por uma capacitação, irmãos. Aonde é que hoje nós encontramos a capacitação? Cadê a tua Bíblia aí? Levanta a tua Bíblia. Deixa eu ver se você tem uma Bíblia mesmo. Pois aí está o livro da maior universidade de capacitação cristã do mundo. É a Bíblia. Você precisa de uma capacitação. Nós precisamos de uma capacitação. Nós não precisamos do assim diz o homem. Nós precisamos do assim diz o Senhor. Enquanto assim diz o meu pastor, enquanto assim diz o meu missionário, enquanto assim diz o meu amigo, a minha esposa, meu esposo, o meu filho, enquanto assim diz a minha igreja, enquanto assim diz a minha vizinhança, estiver dentro de mim, eu não sou um discípulo capacitado por Deus. Agora, a partir do momento em que eu assim diz o Senhor, toma lugar de tudo isso, eu passo a ser um homem ou uma mulher capacitada por Deus. Amém. Os trabalhadores devem ser enviados pelo Senhor. O versículo 5 diz assim, capítulo 10, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Que instruções? Aqui nós temos uma infinidade de instruções. Mas antes que as instruções chegassem, primeiro eles foram enviados. Sabe, irmão? Todos nós que fomos chamados, nós também fomos capacitados e nós fomos enviados, também nós fomos instruídos. Se você está aqui nesta manhã, é porque você foi chamado. Se você está aqui nesta manhã, é porque Deus veio você capacitar, Ele capacita você. Se você está aqui nesta manhã, é porque Ele quer te instruir. E o instrumento de instrução é a sua palavra e a presença do Espírito Santo na sua e na nossa vida. Amém? Amém? Os trabalhadores, eles precisam ganhar almas. Sabe, irmão? Você, eu, nós precisamos ganhar almas para o reino dos céus. Porque se nós não ganharmos alma para o reino dos céus, o diabo ganha almas para o reino das trevas. E eu pergunto a você, você quer o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, o seu pai? Você quer o seu vizinho no reino das trevas? Certamente não. Como será a nossa presença no reino dos céus, sabendo que alguém que deveria ser alcançado por nós está perdido, uma vez que nós não fizemos nenhum esforço para que ganhasse eles para o reino dos céus? Nós precisamos primeiro certificar de que nós estamos salvos na pessoa de Cristo, e então utilizar os nossos dons que Deus nos deu como capacidade para ganhar almas. Eu não sei ler, mas você ouviu. Eu não sei pregar, mas você fala de Deus para alguma pessoa. Sabe, irmãos, Deus nos dá talentos diferentes. Na distribuição da parábola, em que os talentos foram distribuídos para um, ele deu quanto? 5 talentos, não foi? Para o outro ele deu quanto? 2 talentos, para o outro ele deu quanto? 1 talento, cada qual na sua capacidade. Sabe, irmãos, eu disse para você que lá na minha cidade, na igreja, na nossa cidade, nós temos pessoas envolvidas em vários tipos de ministério. Por exemplo, se você me perguntar o que é que eu já fui
na minha igreja, como representante ministerial, talvez no momento eu não saiba lhe responder. Mas se você me perguntar o que é que eu ainda não fui, eu digo, eu ainda não fui pastor, mas o resto já fui. Mas já tem outras pessoas que não têm esse talento, não têm esse dom. Tem pessoas que simplesmente é um diácono. Tem pessoas que simplesmente é um representante, um secretário de sabatina. Mas cada qual tem uma missão, irmão. Cada pessoa tem uma responsabilidade. E só porque nós não temos talento de ser grandes pregadores, professores, cantores, é que se nós não somos nada disso, mas isso não quer dizer que uma responsabilidade mais seja tirada. Nós somos chamados, nós somos instruídos, nós somos capacitados, nós somos enviados para ganhar almas para o Rei dos Céus. Amém? Amém. Os trabalhadores, eles devem testificar. Vamos abrir aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Que os trabalhadores eles devem testificar. Essa deve ser uma das nossas características. 2 Timóteo 4, 2. Deixa eu só encontrar aqui também. Enquanto você encontra aí, a minha folha é um pouco bem fininha, mas vai dar certo. Já encontrou aí? Diga bem. Amém. Se não encontrou, diga misericórdia, assim como pregador. 2 Timóteo 4, 2. Você pode ler para mim? Se você puder, a gente agradece. Prega a palavra, e esteja oportuno, irmão. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Amém? Então, o que o trabalhador deve ser? Ele deve ser uma fiel testemunha. Aonde nós estivermos, nós temos que ser testemunha. Como? Pregando a palavra de Deus. Que nós tenhamos oportunidades ou que nós não temos. Irmão, como é que eu prego sem eu ter oportunidade? Me diga aí, como é? Uma palavra, rápido. Não? Como é que eu prego sem ter oportunidade? Eu te digo já já. Como é que eu prego sem ter oportunidade? Eu te falo agora. Queridos, a nossa vida, ela é vigiada. Sim ou não? A nossa vida como cristão, ela é vigiada. Eu, como cristão, eu não posso falar qualquer palavra. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora, ele me repreende. Ei, tu é crente, tu não pode falar isso não. Eu não posso vestir de qualquer jeito. Porque se eu vestir da forma como o mundo se veste, alguém vai dizer assim, ei, tu não pode te vestir assim não. Eu não posso comer qualquer coisa. Eu não posso estar em qualquer lugar. Ou seja, porque tudo isso é um testemunho. Então, quando eu me ausento de estar em qualquer lugar, quando eu me visto como o cristão se veste, quando eu falo palavras verdadeiras, mesmo sem eu pregar para o Evangelho, alguém diz assim, ó, eu admiro o Clemildo, porque ele se veste bem, porque ele educou seus filhos, porque ele não se mete em palavrão, ele não está em qualquer lugar. Eu nem gosto de ser crente, mas eu admiro ele. Sabe o que é isso? O testemunho dele pregou para alguém que estava ao seu redor. Amém. A forma de pregar. Queridos, o apóstolo Paulo ele disse assim, olha, façam oportunidades, preguem, mas se vocês não tiverem oportunidade, preguem também. Então, queridos, o Senhor Jesus disse para nós, faça isso. Mas também, nós temos outro dever. Os trabalhadores, eles devem sempre estar prontos para a obra e até para sofrer pela causa de Jesus. Você é um homem de sofrimento? Você é uma mulher de sofrimento? Você está pronto para a obra? O versículo 16 diz assim, ó, do capítulo 10 de Mateus. Olha o versículo 16 dizendo assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós estamos no meio de pessoas inimigas da palavra do Senhor. Nós estamos no meio de pessoas que escarnecem quando nós damos as costas.
no meio de pessoas que zombam das nossas atitudes. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus disse que nós temos que estar prontos e preparados para isso. Queridos, ao chegar aonde você chegar, você deve testificar, testemunhar de que Deus fez algo na sua vida, de que Deus fez algo na minha vida, fez algo na nossa vida. Como é que nós testificamos? Com as nossas atitudes, com as nossas ações, vivendo aquilo que o Evangelho tem nos ensinado a viver. E vocês são privilegiados, vocês são abençoados por Deus, porque muitas pessoas já dispensaram, muitas pessoas já se omitiram a serem representantes da Canaã Celestial. Mas vocês que estão aqui, vocês não se omitiram, vocês se doaram, vocês disseram: eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade. Amém? Amém. Continue assim nesse caminho. O caminho, ele não é mais longo, ele já teve mais longo, mas ele está sendo curto para nós. Aproveite esse momento, irmão. Vamos aproveitar esse momento. Que esse lugar seja reconhecido em todo o território nacional, assim como ele está sendo reconhecido na Canaã Celestial. Deus sabe das lutas de vocês. Deus sabe dos momentos de desânimos. Deus sabe das angústias que nós passamos. Deus sabe das nossas dificuldades. Deus sabe por que vezes nós não estamos aqui. Deus sabe por que vezes estamos desanimados. Deus sabe por que vezes nós não oramos. Deus sabe por que vezes não estudamos a lição da escola sabatina. Deus sabe por que vezes não estudamos a Bíblia. Sabe? Mas Deus também sabe que você é um amado, uma amada do Senhor. Amém. Que esses momentos que você passa estudando a palavra de Deus, que eles continuem sendo um momento de capacitação para a sua vida. Como disse o Senhor Jesus, não deixe de orar. Não deixe de orar. Você é um convidado a semear a palavra de Deus para as pessoas que um dia você também fez parte do grupo de perdidos. Amados, nesta manhã, o chamado de Deus para cada um de nós é para nós estarmos ativos, atentos à sua obra. O chamado de Deus para nós nesta manhã, nesse momento, é para nós sermos pessoas que amem o progresso do Evangelho, que amem a salvação que Cristo tem deixado a cada um de nós. Amém? Está você pronto a colocar a sua vida, a colocar todo o seu ser à disposição desse Deus que tanto te amou, que tanto tem zelado por você? Um dia, Deus irá na pessoa do seu Filho Jesus. E esse dia está tão próximo. E quando Ele vier, como nós iremos nos apresentar a Ele? Qual é os feitos que Ele vai dizer para o Pai que nós fizemos? Que a sua sombra seja a sua companheira de evangelização. Que os seus rastros sejam vistos no caminho do Senhor. Que as tuas mãos estejam envolvidas na obra de Deus. Amém. E não temas, porque você tem um Deus que está junto com você. Amém? Eu quero adorar o Senhor nesse momento agora como louvor. Eu queria que você ficasse atento e que você se sentisse uma obra, que você se sentisse nas mãos do amado Mestre. Está ligado aí, irmão? Deixa eu só dar uma pausazinha aqui. Só um momento. Então, enquanto o irmão conecta aqui o nosso aparelho, Jesus nos envia para desertos, mas às vezes dentro de nós é o próprio deserto. Que nós possamos fazer com que esse deserto seja preenchido primeiro dentro
nós e que venhamos abundar também juntamente com todos os quais o Senhor nos confiou. Amém? Preste atenção na letra da mensagem. Essa mensagem diretamente dos céus, mais ou menos assim: Cristo é o Senhor teu Deus, te toma pela a tua mão direita, te toma pela mão, a tua mão direita, e te diz: não temas. Jesus olha para você e diz assim: não temas, Cristo é contigo. Não te assombres, porque você tem um Deus. Ele diz assim para você: eu te esforço, eu te ajudo. A mensagem do Senhor: eu te sustento com destra da minha justiça. Não temas, Cristo é contigo. Não te assombres, você tem um Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Um Deus que sempre se doa para você, que espera pela sua decisão. Dê o primeiro passo. Cristo é o Senhor teu Deus, te toma pela a tua mão direita, te toma pela mão, a tua mão direita. Sabe o que ele diz? Ele olha para você e diz para você não aprender: não temas, Cristo é contigo. Não te assombre, porque Ele é teu Deus. Ele diz assim para você: eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com destra da minha justiça. Não temas, Cristo é contigo. Não te assombres, você tem um Deus. Seja um missionário do Senhor, seja uma missionária, esteja ativa a obra. Deus quer contar com você. Deus conta com você que veio aqui nesta manhã. Não foi acaso, não foi por acaso que você veio. Deus te trouxe porque Ele queria que você entendesse a mensagem da escola sabatina, entendesse a mensagem da sua palavra escrita. E Ele quer fazer com que você pegue essa mensagem e faça dela um instrumento de salvação para as outras almas. Oremos. Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque as tuas promessas são verdadeiras, santas e fiéis, e elas se cumprem, Senhor, neste povoado, onde a tua palavra, Senhor, está sendo luz para as outras nações. Senhor, que esses irmãos, que essas irmãs, como luz verdadeira, venham brilhar, e que este brilho, Senhor, seja suficiente para alcançar as outras pessoas e que elas entendam, Senhor, que o Senhor tem um chamado para cada um. Não importa a distância,
Que não importe as circunstâncias, Senhor, mas que o Senhor esteja com elas, cumprindo a tua promessa em todos os dias da sua jornada espiritual. Pai, nós te louvamos agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.